seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Portal de Luz aqui na Astral TV. Eu sou a Nancy Vale. Eu sou o Vinícius Vale. E todas as quintas-feiras às 19 horas e aos sábados às 15h30 estamos aqui com vocês, trazendo um pouco mais do universo dos pleiadianos, dos seres multidimensionais, da importância do reverberar do amor incondicional. E hoje traremos um assunto muito interessante que é como viver o caminho pleiadiano na prática, porque nós sempre falamos muito sobre os nossos irmãos estelares, mas como efetivamente estreitar esse relacionamento com eles e também desfrutar dessa energia, dessa frequência elevada e desses potenciais de autoconhecimento e do nosso autocontrole e nosso autodomínio nos dias atuais. Mas antes disso, eu quero deixar aqui para vocês o símbolo de fluidificação de água que eu canalizei e eles trouxeram para nós para que realmente nós pudéssemos desfrutar ainda mais dessa energia. É este símbolo aqui, o símbolo de fluidificação de água, que é este daqui. Com este símbolo, você consegue energizar a sua água, a água da sua família, dos animais, das plantinhas. Então, entre em contato com a gente no @Sistema Comando Estelar no Instagram, peça gratuitamente esse símbolo para que você possa também desfrutar dos benefícios que vai te trazer ainda mais equilíbrio emocional, mental, espiritual e trazer à tona ainda mais a plenitude da sua vida. E agora, e aí, Vinícius, como efetivamente viver o caminho pleiadiano na prática? Boa pergunta, Nancy. Existem muitas formas da gente se colocar para nos relacionar com ele. Lidar com os pleiadianos, com os seres multidimensionais, é sempre uma prática. Passa por aquela amizade que a gente vai se consolidando, vai criando. Não tem grandes formalidades. Eles sempre nos convidam a sentirmos a presença deles, a trabalhar com ensinamentos que eles nos dão, muito para, inclusive, a nossa vida prática. Então, mais do que a gente ficar tentando acessar o desconhecido, o convite dos nossos irmãos estelares, os pleiadianos, é para que a gente crie um vínculo amoroso com eles, colocando em prática os ensinamentos aqui na Terra. Nós temos muitas formas de fazer isso, né? Pela meditação, pelo nosso olhar interior. A gente também pode criar um relacionamento a partir dos mantras que eles nos ensinaram. Então existem muitas formas da gente criar esse vínculo, né? Para além daqueles olhos curiosos, que é muito normal quando a gente fala dos seres multidimensionais, isso desperta um interesse. Nossa, mas como eles são? Eu quero ver, né? Vai aparecer para mim, eu vou ver uma nave. A gente se impressiona com aqueles vídeos da internet, né? De visualizações e tudo mais. A Terra. Pois é, mas a gente sempre tem que olhar a partir de uma ótica de relacionamento, de criar um vínculo. E toda relação humana aqui na Terra, a gente vai estreitando, né? Como a gente vai se desenvolvendo nas nossas amizades, nos nossos núcleos familiares, com conversas, com o tempo investido. Um relacionamento prospera quando a gente investe tempo, atenção, cuidado. Então, não é unilateral, né? Senão fica só de um lado. Então, eles estão sempre aqui para nos oferecer tantos benefícios, tanta amorosidade e cura, mas a gente também precisa ter esse lado, né? Ter esse vínculo, como você bem disse, um relacionamento familiar, de amigo, não é um lado só. Então a gente também precisa fazer um pouquinho da nossa parte, né? Sim, é uma via de mão dupla. Eles trazem ensinamentos preciosos, valiosos, formas muitas, né, de a gente se cuidar, de se tratar, de fazer um exercício de interiorização para se desenvolver, avançar, expandir a consciência. E o que a gente pode fazer para lidar com eles? É praticar os ensinamentos. E a gente vai senti-los quando a gente pratica. A nossa vida se transforma quando a gente vivencia esse caminho dos pleiadianos, né? Que é o caminho essencialmente do amor incondicional. Então, só quando a gente fala de amor, a gente pode pensar que existem muitos caminhos de viver o amor incondicional. Como a gente vive o amor incondicional? Então, tem que ter esse viés, esse olhar. E quando
falamos, né, sobre, são muitos ensinamentos, mas, e já trouxemos diversos aqui, mas se a gente frisar em apenas o ensinamento de vivenciar o amor incondicional por todos os seres, ele já resume basicamente o que deveríamos fazer, né? Qual conduta de vida que deveríamos ter para que nós desfrutássemos até de uma vida melhor, mais saudável, e todas as pessoas, todos os seres que estão ao nosso redor também. Porque uma vez que eu consigo colocar o amor incondicional em prática, mesmo desafiador, né, no dia a dia e com a vida que temos e com as nossas dificuldades, mas tentar o máximo possível aplicar isso. Então, se o meu amor ele é incondicional, ele independe da sua atitude, porque a sua atitude diz respeito a você, né? A forma como você me trata, a forma como você age, a forma como você reage, diz respeito somente a você. E a forma como eu lido com isso diz respeito somente a mim. Então, se eu consigo aplicar esse amor incondicional, independente de como você vive ou de como você me trata, acho que essa é a chave. Isso é desafiador, porque a gente está sempre ação-reação, sempre reagindo ao que o outro faz ou esperando algo em troca também. Mas se efetivamente eu sei que todos os seres merecem amor, todos os seres merecem ser felizes e todos nós estamos em busca de felicidade. Todos nós estamos em busca de alegria, cada um dentro do seu universo, mas no fundo todo mundo quer ser feliz. E essa busca é desenfreada pela felicidade. Mas também nessa busca existe um vazio e esse vazio só é preenchido pelo caminho espiritual. Então às vezes você pode ter de tudo em abundância, ter uma vida extremamente próspera, super saudável, mas sempre existe um vazio se você não está conectado com o seu caminho espiritual, com a sua verdade, né? É verdade. É bem colocado isso, porque quando a gente entende que todos nós temos essa centelha divina dentro de nós, né, Nancy? A gente olha o próximo de uma forma diferente, um olhar mais acolhedor, um olhar de entender que todos nós somos iguais, todos nós temos essa fagulha divina, não há nada que nos diferencia. Então, somos irmãos, estamos aqui nesta terra, encarnados, vivendo uma experiência de aprendizados, de evolução. Esse é o nosso caminho aqui na Terra, de se descobrir, de expandir a consciência. E estamos todos, como você disse, nessa mesma jornada. Então, se a gente olha dessa maneira para o próximo, para o semelhante, a gente coloca o amor incondicional em prática. Que fala de amor, às vezes parece um pouco utópico, um pouco complexo, mas a gente tem que se olhar, né? A gente olha no espelho todo dia quando a gente acorda, a gente tem que ter um olhar amoroso para nós mesmos. Da mesma maneira que a gente tem esse olhar amoroso para nós mesmos, a gente tem que olhar cada um dos irmãos. Essa é uma forma muito simples de viver o amor incondicional, que é o grande ensinamento dos pleiadianos. E uma vez que a gente vive esse amor incondicional, é quando a gente estreita ainda mais esse relacionamento com eles. Porque eles nos amam de forma incondicional, independente das nossas ações, né? Os irmãos estelares, eles nos dão sim e todos os seres espirituais, né, toda a espiritualidade, nós temos liberdade enquanto encarnados. E eles deixam, muitas vezes eles estão vendo de fora, nossa, olha esse caminho que a Nancy está tomando, ela está fazendo isso. E a gente recebe alguns sinais, a gente é intuído, mas ao mesmo tempo, eles não interferem na nossa jornada, nas nossas escolhas. E claro que quando viemos para cá, com o véu do esquecimento, nós esquecemos nossas vidas passadas e também esquecemos alguns combinados que fizemos aqui para essa encarnação. Então, quando nós estamos na espiritualidade, a gente vê o todo, a gente consegue enxergar, a gente fala, nossa, por que eu fui por aquele caminho? Ou então, uau, que legal que eu consegui
resistir àquele caminho e seguir em frente. Mas tudo bem, aqui é mais desafiador. Isso eles sempre falam para nós, né? Em todas as psicografias, nós sabemos o quanto é desafiador estar encarnado na matéria e neste tempo, neste momento planetário. Mas mesmo que a gente tenha combinado, né, algumas ações, algumas posturas, algumas mudanças, e todas elas em prol da nossa evolução interior, do nosso autoconhecimento e da nossa evolução enquanto espírito, muitas vezes a gente pode passar por essa encarnação sem fazer esses combinados. E eles nos deixam fazer isso, porque é o nosso livre-arbítrio aqui na Terra. Mas eles sempre vão estar, de alguma forma, nos inspirando, trazendo algum recado, alguma mensagem. A gente ouve algo de alguém e fala, nossa, parece que foi para mim, né? E a gente precisa estar atento, porque quando nós estreitamos esse relacionamento, é esse momento em que eles falam com a gente, dentro da nossa mente, intui, outra pessoa traz uma mensagem muito aleatória ou surge um assunto e a gente precisa estar atento a esses sinais. E como que a gente pode estar atento a esses sinais, né? Acho que uma forma da gente vivenciar esse caminho, estar conectado, é praticar o mantra que eles nos deixaram, né? Que é o Okeu Shue. Então você que está em casa e quer criar um relacionamento com os pleiadianos, quer vivenciar esse amor incondicional na prática, a sugestão primeira que eu dou a você é pratique o mantra Okeu Shue, esse mantra poderoso que significa benevolência e elevação espiritual. Este mantra vai te colocar numa outra condição, numa outra perspectiva. Você vai, com o tempo, com a prática, perceber o mundo de uma maneira diferente. Com certeza, com esse olhar mais amoroso. É isso que a gente tem vivenciado com o Sistema Comando Estelar. A gente tem vivenciado transformações, mudanças significativas. Então, o primeiro conselho para vivenciar o caminho pleiadiano na prática é viver o mantra Okeu Shue. Como a gente pode, Nancy, vivenciar o mantra Okeu Shue além do Japamala e as 108 contas? Nós podemos falar o mantra Okeu Shue a qualquer momento. Então, no momento que você está chateado, ou no momento que você busca proteção, se você está em um lugar onde você sente que há alguma densidade dentro da sua casa, então o mantra Okeu Shue você pode falar a todo momento. Então você pode entrar pelo seu lar dizendo Okeu Shue, você pode olhar para um animalzinho e falar Okeu Shue, porque nós estamos falando sobre benevolência e sobre elevação espiritual. Então é uma energia, uma frequência muito elevada. Você pode colocar Okeu Shue no seu alimento, então você fala Okeu Shue antes de se alimentar, você pode, como se fosse uma bênção mesmo na sua água. Então estreite esse relacionamento com os irmãos estelares através do mantra Okeu Shue. E agora vamos fazer uma breve pausa e voltamos já já. Você quer se conectar com os seres multidimensionais, os nossos irmãos estelares, os pleiadianos? Eles são seres amorosos que vibram o amor incondicional e nos conectam com a nossa essência e permitem a nossa expansão de consciência. E eu tive a honra de psicografar o livro Lucy em uma Jornada Estelar, que está aqui. Então esse livro traz a história da Lucy, que é uma buscadora que está vivendo a sua vida espiritual e reconecta-se com esses seres estelares e ela compreende onde ela está, onde ela já esteve e para onde ela vai. Então é um livro muito bonito que conta de forma muito simples essa trajetória de uma menina comum que se conecta com os pleiadianos, esses seres multidimensionais que vibram o amor incondicional e são aqui a representação dos nossos irmãos mais velhos. Então, se você quer se conectar com essa história tão bonita, entre em contato comigo no @Sistema Comando Estelar ou no @NanciaNoVale, que eu envio para você esse livro e você vai mergulhar ainda mais na conexão com os pleiadianos. Estamos de volta aqui com o programa Portal de Luz na Astral TV, lembrando você que estamos às quintas-feiras às 19 horas, com reprise ao sábado às 15h30, sempre falando dos ensinamentos preciosos dos nossos irmãos estelares, os pleiadianos. E hoje o tema é como se relacionar na prática
com os pleiadianos? A gente falou no primeiro bloco sobre o mantra Kyo-Shué, falamos um pouquinho de amor incondicional. E Nancy, como a gente pode estreitar ainda mais? Qual outro caminho que você propõe para que a gente possa estreitar esse relacionamento com os pleiadianos? Falamos dos ensinamentos, né? E do principal ensinamento que resume tudo, que é o amor incondicional. E é importante trazer outro ensinamento também, que é o controle da nossa mente. E aí Importante. parece algo assim extremamente difícil, né? Porque controlar essa mente conturbada realmente não é nada fácil. E na verdade, nós nunca teremos um controle 100% da nossa mente no sentido de esvaziar a mente, não pensar em nada. Mas quando a gente fala sobre meditação, mas eu não consigo não pensar em nada para meditar. Mas a gente nunca não vai pensar em nada, porque a função biológica da nossa mente é trazer muitos pensamentos. Então nós pensamos o tempo todo. Até enquanto a gente está falando, a gente está pensando em outra coisa. Esse é um dos desafios da mente plena, de estar presente no momento presente, né? Fazendo exatamente o que você está se propondo. Porque hoje em dia a gente está fazendo uma coisa, falando sobre outro assunto e já pensando no que vai fazer dali em diante. Então a nossa mente fica assim meio confusa. Porque a gente não consegue trazer atenção plena. E também, às vezes, as nossas demandas exigem esse olhar dinâmico, né? E tudo rápido e tudo para ontem, sem esperar um pouco as coisas acontecerem. E quando eles falam sobre esse controle da mente, é para que sejamos os senhores da nossa mente, para que senhores e senhoras da nossa mente, mas para que a gente não seja escravizado pelos nossos pensamentos, para que a gente não fique absorto das nossas ideias. E como que a gente consegue fazer isso? Por meio da meditação. Então, nós recebemos no mantra Kyo-Shué, como você bem já trouxe, mas quando a gente consegue diariamente trazer minutos de silêncio externo, para que a gente possa ouvir o nosso barulho interno e lidar com esse barulho interno, nós nos tornamos mais senhores e senhoras da nossa mente, para que a gente possa ter uma mente de contentamento, né? E o que esse contentamento é que a gente esteja em paz em qualquer situação, né? Seja ela qual for. A gente tem uma tendência, né, Nancy, a querer deixar as nossas questões um pouco de lado, não querer olhar para elas. E com a meditação, o convite é que a gente tente lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos e conseguir administrar tudo o que acontece. E nós temos esse poder de direcionar a nossa mente, intencionar alguma meditação. E quando a gente faz esse exercício, a gente está olhando para nós. A questão é que nem sempre estamos dispostos a olhar para nós, a lidar com as nossas incoerências, a lidar com aqueles assuntos que incomodam, a perceber a realidade de uma maneira mais realista e preferir não olhar dessa maneira, não lidar com essa questão. Então, a meditação faz esse convite, que a gente faça esse exercício de se observar, de lidar com alguns pensamentos, às vezes, que não são tão agradáveis. Então, a gente tem uma tendência natural e é compreensível de a gente deixar isso de lado, colocar ali para debaixo do tapete, na expressão popular que tanto falamos. Mas o convite dos pleiadianos para você que está em casa, para mim e para todos os seres vivos aqui na Terra é para que a gente lide com as nossas questões, para que a gente supere, vença os nossos próprios desafios, supere os obstáculos que surgem. E quando a gente lida com os nossos irmãos pleiadianos, colocando esses ensinamentos em prática, por exemplo, do amor incondicional, do Kyo-Shué, a gente está se purificando, a gente está se melhorando, expandindo a nossa consciência, e a tendência é que a gente olhe a vida de uma outra forma, sob uma nova perspectiva, com muito mais luz, com muito mais amorosidade e com muito mais serenidade. Então, o controle da mente passa por isso, a gente lidar com as nossas próprias questões, né, Nancy? Lidar com as coisas boas
como eu sempre falo, da gente tentar potencializar aquilo que há de bom em nós. A meditação nos ajuda nesse caminho. Ao mesmo tempo em que a gente lida com as nossas próprias incoerências, né? E como lidar com elas? Enfrentando-as, reconhecendo e trabalhando para superar, né? Exato, e esse ponto onde você traz desse lidar com as nossas incoerências é tão necessário, a gente pode fazer isso de forma muito mais leve do que nós costumamos fazer, né? Sem se cobrar extremamente, sem se culpar também por tudo, porque nós também temos, somos frutos das nossas vidas passadas, somos frutos do meio em que crescemos, somos frutos da sociedade. Então tem algumas questões que são da nossa responsabilidade pura e tem outras coisas que também nós somos levados a isso. Mas uma vez que você se responsabiliza por ser quem você se acolhe de forma completa com as suas potencialidades, com os seus desafios, com as nossas incoerências diárias, que realmente a gente está falando uma coisa, a gente vai fazer de outra forma, no dia a dia. Lidar com isso também é uma forma de estreitar esse relacionamento com os irmãos estelares. Então, recapitulando aqui, como viver isso na prática? Nós falamos sobre viver o amor incondicional. Então, uma vez que nós amamos todos os seres e entendemos que todos os seres também querem ser felizes, também merecem amorosidade, então nós conseguimos agir de forma diferente e mais adequada, mais sutil com todo mundo, né? Com todos os seres e com a gente também. Além disso, trazer o controle da nossa mente, estar presentes no momento presente, estar focado realmente no que está fazendo naquele momento e trazer diariamente para a sua vida como uma rotina a prática da autoobservação, a prática da meditação. Então, 5 minutos que você pare, feche os olhos, silencia o mundo externo, mesmo que esteja muito barulho lá fora, e você olha para dentro, se observa sem julgamento, isso também estreita esse relacionamento, porque você pode ouvi-los no seu coração. Eles estão falando com a gente o tempo todo, mas a gente precisa silenciar externamente para ouvir o nosso interior. E também uma das formas muito práticas, que é o mantra, o Kyo-Shui, que o Vinícius já trouxe, e a gente fala dele em todo o programa, o mantra Kyo-Shui, para que você possa falar o Kyo-Shui livremente, ter a sua prática de meditação também com Japamala. Então, são muitos caminhos e muitas possibilidades, né, de estreitar essa relação e viver esse caminho pleiadiano. E para onde leva esse caminho pleiadiano? Leva para a vida plena, para a plenitude, para a autorrealização, para a autorresponsabilidade, né? O caminho pleiadiano nos chama para que a gente se olhe como responsável pela nossa própria vida. Estamos amparados pela espiritualidade, estamos amparados pelos nossos irmãos estelares que estão amorosamente e gentilmente o tempo todo presente para nos apoiar. Isso é um grande presente que eles nos concederam. E dentro desse caminho, eles nos chamam para compaixão, que passa pelo amor incondicional. E a compaixão, todos nós temos compaixão. E talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, talvez numa medida ainda que não seja a melhor, mas eles nos trouxeram um mantra, que é o Om Hari Om. Então você que está em casa e quer desenvolver compaixão, que também é uma forma de vivenciar aqui na Terra, na prática, este caminho pleiadiano, convido você a praticar o mantra Om Hari Om. Om Hari Om vai estar aqui na telinha para você, anota este mantra e vivencie este mantra. Assim como a Nancy falou do O Kyo-Shui, faz um Japamala, faz uma oração, uma prece pela manhã, inclui o mantra Om Hari Om. E quando você tiver de lidar com aquela pessoa que às vezes você tem alguma dificuldade em lidar, que você pratique o mantra Om Hari Om e nutra o seu ser de compaixão e amorosidade por aquela pessoa e por todos os seres vivos. Então o mantra Om Hari Om, né, Nancy? É um presente maravilhoso dos nossos irmãos estelares e que nos colocam nesta rota pleiadiana. E quando a gente praticar tudo isso, de alguma maneira,
meditar o Okyo-Shue, o Om Hariom, e a gente sentir, né, se perceber, se colocar para sentir esse amor incondicional, a gente vai notar transformações significativas. Não é do dia para a noite, não é em uma prática, mas à medida em que você assumir e quiser se relacionar com os nossos irmãos estelares, eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na sua vida. E quando você trouxe, né, traz que não é amanhã, mas isso é um relacionamento a médio e longo prazo. Então você vai poder olhar para trás e ver o quanto que as coisas mudaram, o quanto que você mudou no seu interior. E quando a gente muda por dentro, o externo também muda, porque nós mudamos o nosso olhar para o que está do lado de fora. Então, é tão bonito, e quando a gente traz, né, sobre os mantras têm assinaturas energéticas. Então, não é somente uma palavra, né? Assim como tantos outros mantras que existem, tão abençoados quanto. Então, os mantras, eles trazem uma assinatura energética. E cada assinatura vai trazer um benefício para nós, para o planeta, para todos os seres vivos. Então, não é falar somente Om Hariom por falar. Não é falar somente Okyo-Shue por falar. Toda vez que nós pronunciamos esses mantras e os outros mantras estelares que existem, nós estamos trazendo essa assinatura, nós estamos puxando eles lá das estrelas diretamente para cá. Então, é uma forma dessa conexão estar cada vez mais estreita e da mudança acontecer na nossa vida, dentro do nosso interior, mudanças celulares, mudanças no nosso espírito. E uma vez que nós mudamos internamente, é isso. Nós olhamos para o todo de uma forma diferente. E é isso que nós ficamos felizes em trazer aqui para vocês. Essa possibilidade de vivenciar o caminho pleiadiano, de criar esse relacionamento. E é como um relacionamento sólido, estável, um casamento. Ele não é de um dia para o outro que você constrói uma base sólida. Todo dia um pouquinho. E aí quando você olha para trás, você fala, nossa, já estou há 5 anos, 20 anos, 30 anos me relacionando com essa pessoa. E foram diversos momentos, foi uma construção intensa. Então o nosso convite é para que você construa essa relação com os nossos irmãos estelares e vivencie na prática as mudanças que vão acontecer. É isso, disse tudo. Com esse encerramento maravilhoso da querida Nancy, a gente encerra o programa de hoje. Lembrando que semana que vem estaremos aqui novamente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.